que deveríamos apreciar e votar o relatório de contas do ano 2017 da Orem Viva e entendeu-se em conferência de líderes que era tomada de conhecimento, segundo a informação do Sr. Presidente. A nossa interpretação, depois de estudada a situação, é que deveremos votar. Portanto, tomar conhecimento, portanto, é apreciação e votação. E se não se importam, alteraremos a ordem de trabalhos com a vossa anuência e, no ponto certo, apreciamos e votamos. Concordam? Alguém tem alguma coisa? Inicialmente estava assim, depois, sob proposta, foi alterado e agora... Continua 2.24, mas com uma nova... Sr. Presidente, quer dar um esclarecimento? Sim, é só para esclarecer, porque efetivamente a responsabilidade da alteração foi minha, porque na conferência de líderes eu é que induzi erro os líderes e o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, porque efetivamente na Câmara foi apenas e só tomada de conhecimento, mas parece que, e bem, na Assembleia Municipal terá que ser votado, e por isso reconheço aqui e digo que fui eu efetivamente que induzi erro à Assembleia Municipal e por isso peço desculpa por isso. Muito bem, estamos em tempo de corrigir, foi um lapso, acontece. Vamos então à ordem do dia e eu, no ponto 2.1, apreciação e votação da proposta camarária, relatório de gestão e prestação de contas do município, referentes ao ano económico 2017, perguntava ao Sr. Presidente se autorizava a dar a palavra ao Sim, Dr. Fernando Marques. Como tem sido habitual, se me permitir... Muito obrigado. Tem a palavra o Dr. Fernando Marques. Fluxos de caixa, ou seja, recebimentos e pagamentos. Nesta matéria, o orçamento das receitas liquidadas situou-se próximo de 42,5 milhões de euros, expurgando aqui o efeito extraordinário que ainda continua aqui a figurar, que é da venda de bens de investimento, que tem um montante próximo de 4,9 milhões de euros. Será de ter presente que este valor tem a influência de uma situação que já vos foi aqui falada, que são os terrenos que foram alienados à entidade mais Orem, mas que configuraram um reconhecimento e uma dívida dessa mesma entidade ao município, que até hoje nunca foi paga e, por consequentemente, continua a figurar como uma dívida dessa mesma entidade a esta autarquia. Também aqui a influência dos passivos financeiros de 1,5 milhão de euros, que é o empréstimo de curto prazo, que foi utilizado apenas na sequência da influência que ele tem depois na execução do orçamento da Receita. Expurgando este efeito extraordinário, as receitas totais liquidadas situaram-se próximas de 32 milhões, tiveram uma variação positiva face ao ano anterior de 2,6%. Já agora, referir que nos rendimentos de propriedade observam ali aquela variação significativa, precisamente porque não observa o princípio da expressão do exercício, ou seja, o exercício 2016 teve o recebimento de 5 trimestres da renda de concessão da EDP, ou seja, deverão comparar o 2015 com 2017, 2016, como em 2015 não se tinha verificado esse pagamento, ele acaba por honorar 2016 e influenciar toda a comparação que aqui está vertida. Relativamente às despesas, elas observam um aumento de 14,5% face ao volume verificado em 2016 e a grande variação ocorre na aquisição de bens de capital, que passa de um montante de 3,5 milhões em 2016 para 6,9 milhões em 2017, bem como a evolução verificada na aquisição de serviços, 2016 9,7 milhões de euros e 2017 11,1 milhões de euros. No que concerne ao grau de execução do orçamento da Receita, e em bom rigor, este é a componente que efetivamente é avaliada do ponto de vista das metas estabelecidas no regime financeiro das autarquias locais. Lembro que o grau de execução do orçamento da Receita está associado à aderência à realidade daquilo que foi previsto face àquilo que foi executado. Já o que concerne à despesa, a despesa pode ter um grau de execução baixa e esse facto até pode derivar da circunstância de terem havido poupanças, não obstante se terem atingido as metas a que o município se propôs concretizar.
Nesse sentido, há aqui uma diminuição do grau de execução do orçamento da receita total, na ótica das cobranças líquidas, que é a ótica que é aferida para o cumprimento das metas do regime financeiro. Em 2016 tínhamos tido um valor histórico de 99,9%, portanto teríamos atingido praticamente os 100% das receitas previstas em orçamento. Este ano o valor obtido foi 89,2%. Importa considerar que o município no último trimestre efetuou uma revisão ao orçamento na qual diminuiu a previsão da receita em cerca de 2,5 milhões de euros, a qual, se não tivesse ocorrido, a taxa de execução teria sido de 84%, ou seja, o município não teria garantido a meta dos 85% vertida no regime financeiro das autarquias locais. Esta é a evolução do período comparável, ou seja, 2002 a 2017. Poderemos verificar que a grande influência da taxa de execução do município ocorre a partir de 2013, à altura em que surge um conjunto de legislação também complementar que restringe a definição e as regras previsionais no âmbito da definição das previsões da receita. Não obstante esta quebra que se verificou agora em 2017, podemos verificar que o valor é muito acima da média verificada no período comparável, que se situa em 72,8%. Relativamente ao grau de execução do orçamento da despesa, ela ficou-se em 83,7%. Volto a dizer que aqui neste contexto vale o que vale, na medida em que o que importa observar é se os objetivos a que o orçamento se propôs foram ou não garantidos. Relativamente às grandes opções do plano, podemos verificar que nas diferentes óticas, naturalmente que há uma diminuição gradual naquilo que corresponde, na ótica dos compromissos, uma taxa de execução de 94,2%, já na ótica das realizações, ou seja, que são dos compromissos que efetivamente tiveram uma concretização de despesa, na ótica, neste contexto, 80,5%, e no que concerne aos pagamentos, 79,6%, ou seja, na ótica dos pagamentos muito próxima da ótica das realizações. Na estrutura das despesas realizadas em grandes opções do plano, a mais representativa, com 21%, foi a habitação e urbanismo. Depois a relevância da comunicações e transportes e ainda do saneamento e salubridade e, naturalmente, da educação. A evolução dos resultados orçamentais a preços correntes. O resultado corrente situou-se positivo em 7,5 milhões de euros, uma pequena diminuição face ao valor de 2016, que tinha sido de 7,8 milhões de euros. O resultado orçamental global, entendamos, também foi positivo, na ordem dos 8,4 milhões de euros, embora com uma quebra de 21%. Excluindo o impacto que resulta do exercício do ano anterior e dos factos das receitas correntes liquidadas e das despesas realizadas que transitam de exercício, ou seja, que transitaram de 2016 para 2017, o resultado corrente continuaria a ser positivo, na ordem dos 6,3 milhões de euros. Já o resultado orçamental seria positivo, mas de 1,9 milhões de euros. As condições económicas evidenciam, face à deterioração do resultado líquido de exercício, que mais tarde já falaremos, que as rendibilidades financeiras e económicas são naturalmente negativas. Os prazos médios de pagamentos diminuíram, portanto, um valor na ordem dos 34 dias e meio, embora, de acordo com o formulário da DGAL, que é diferente do nosso, se situa em 2017 em 22 dias. Na evolução dos proveitos, as vendas e prestações de serviços observaram uma variação positiva, 3,8 milhões de euros, agora atingem um montante ligeiramente superior a 1,3 milhões de euros. Neste contexto, assume expressividade a receita dos resíduos sólidos urbanos, que representa 1,2 milhões de euros. Os impostos e taxas
excluindo as transferências e subsídios obtidos, são as mais representativas, sendo as mais representativas no que concerne às receitas próprias do município, com 11,2 milhões de euros, tendo aumentado 3%. A maior relevância, naturalmente, é do imposto municipal sobre imóveis, e no que concerne às taxas, a maior relevância é que deriva da taxa de saneamento, que é na ordem dos 915 mil euros. De salientar que depois há algumas taxas que poderiam ter alguma expressividade e que acabam por ser praticamente inócuas, nas quais destaco, por exemplo, a publicidade. As transferências e subsídios obtidos com um valor relativamente estável ao longo do último triênio, agora com um montante de 14,6 milhões de euros. Os proveitos e ganhos financeiros com um montante de 1,8 milhões de euros. E os proveitos e ganhos extraordinários, com uma diminuição de 2,4 milhões de euros. Importa aqui observar a influência, sobretudo em 2016, de algumas correções ao exercício. No conjunto global, os proveitos situaram-se próximos de 31,4 milhões de euros. Relativamente aos custos, os custos das mercadorias vendidas e matérias consumidas situaram-se na ordem dos 455,8 mil euros. Uma quebra essencialmente resultante da diminuição de matérias-primas, na utilização de matérias-primas. Os fornecimentos e serviços externos observam um aumento de 10,6 milhões de euros, situando-se agora próximos de 11 milhões de euros. As transferências e subsídios correntes concedidos, com uma quebra de 14,3 milhões de euros, atingem um valor de 14,3%, peço desculpa, atingem agora um montante de 2,8 milhões de euros, e aqui neste contexto assume particular relevância as transferências para as freguesias. Os custos com pessoal observam uma pequena variação, de 4,5%, agora um montante de 7,1 milhões de euros. De destacar as amortizações do exercício, que têm aqui depois uma grande influência no resultado, que atingem um montante de 11,4 milhões de euros. As provisões do exercício, 802 mil euros, que depois estão especificadas nas notas ao balanço. Os custos e perdas financeiras, por força da taxa de juro, que até em alguns contextos é negativa, tem uma expressividade também pequena. Os custos e perdas extraordinários, um montante de 1,7 milhões de euros. Importa observar que o POCAL considera, neste âmbito, que as transferências de capital, ou seja, os apoios que o município propicia a terceiros, são custos extraordinários para a autarquia. Nas condições financeiras, elas estão assinalavelmente boas, embora com alguma deterioração no que diz respeito ao fundo de maneio, mas claramente positivo, bem como a solvabilidade e a autonomia. A liquidez também bastante boa, mas também com uma pequena deterioração. Nas componentes da dívida, as dívidas de terceiros situam-se agora num montante ligeiramente superior a 5,4 milhões de euros. Mais uma vez está aqui a influência vertida da dívida da empresa Mais Orem, dos 4,8 milhões de euros. Relativamente às dívidas a terceiros, uma quebra de 12,7%, agora um montante de 11,7 milhões de euros, excluindo o impacto do Fundo de Apoio Municipal. A dívida será na ordem dos 10,8 milhões de euros. A evolução da dívida a terceiros, a preços correntes, no período comparável, e, portanto, historicamente, 2017 é o ano com a dívida mais baixa de todo o período comparável, agora com este montante de 11,7 milhões de euros. Relativamente ao endividamento líquido, o endividamento líquido que tem a ver com um conceito que está vertido no SEC 2010, que tem a ver com um conceito de passivos correntes e ativos correntes. Notoriamente, os ativos correntes do município são superiores aos passivos correntes. Essa inversão ocorreu em 2014, daí que o endividamento líquido dê um valor negativo de 9,1 milhões de euros. Aqui o negativo entenda-se que é positivo. No que concerne
Ao limite da dívida, nos termos do regime financeiro, ela situava-se em 2017 em 40,9 milhões de euros. A dívida total apurada, excluindo o Fundo de Apoio Municipal e a dívida que se reporta a operações de tesouraria, ou seja, montante que o município cobrou, mas e que neste momento deve a outras entidades, mas porque é apenas intermediário nesse contexto, dessa verba, dispõe de uma margem próxima de 30,4 milhões de euros. Neste contexto, importa observar que as entidades que o município participa vão depois influenciar o valor da dívida total, mas esse facto só é possível aferir quando a apresentação das contas consolidadas, o que deverá ocorrer em junho de 2018. Quanto a pagamentos em atraso, o município, durante todo o ano, nunca dispôs de pagamentos em atraso, e o mesmo, nos termos da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso, e o mesmo se verificava naturalmente a 31/12/2017. Monitorizando o plano de ajustamento financeiro, que é bom termos presente que ele vigora até 2026, e o município está forçado a apresentar o cumprimento das metas junto das entidades de controle. Havia um conjunto de medidas com impacto na receita e com impacto na despesa. As com impacto na receita foram superadas positivamente em 486 mil euros, já as com impacto na despesa têm um desvio negativo de 1,3 milhões de euros. Retirando aqui um facto que decorreu de uma legislação que é posterior ao estabelecimento do plano de ajustamento financeiro, a delegação de competências com as autarquias, as metas não foram atingidas por aproximadamente 92,1 mil euros. Porém, no que diz respeito às metas das dívidas a terceiros, elas foram superadas. E foram superadas porque, nos anos anteriores, as metas, no que diz respeito ao contexto das receitas e das despesas, haviam sido atingidas e, portanto, essa margem de excedente acaba agora por ter aqui reflexo neste desvio positivo, em que o município acaba por superar as metas naquilo que era o objetivo do volume total das dívidas a terceiros em 2,2 milhões de euros. Na componente do resultado, importa observar que no triênio tem havido um agravamento, no último triênio observa-se um agravamento da dimensão da negatividade deste resultado, que agora atinge um montante de 4,4 milhões de euros, e que se calhar importa efetuar algum tipo de reflexão sobre o mesmo, tendo a consciência de que há aqui um montante de 11,4 milhões de euros de amortizações de exercício que têm aqui uma influência preponderante neste resultado obtido. Naturalmente que o resultado líquido de exercício irá permanecer em resultados transitados, é essa mesma proposta que está vertida no relatório de gestão. Agora, relativamente ao resultado, eu exponho aqui algumas reflexões que eu acho que talvez sejam pertinentes, porque o Sr. Presidente, eu estive atento a uma intervenção que ele efetuou. Efetivamente, a situação financeira do município é muito positiva. Desde logo até no contexto das dívidas a terceiros nunca foi tão baixa. Já o contexto económico, eu diria que reflexão talvez seja o termo mais simpático, porque o município não conseguirá garantir aquilo que são os atuais serviços que presta e os atuais ativos que dispõe, que também são utilizados para a prestação desses mesmos serviços. É isso que o nosso resultado indica. E poderá resultar de um conjunto muito diverso de fatores. Eu diria que, se calhar, o primeiro dos quais talvez seja a dispersão territorial, que depois tem uma influência enorme em muitos vetores. Basta perceber que nós temos uma rede viária que dá para chegar à França, e hoje, e tal como em todas as assembleias, pelo menos costumo vir às assembleias, não há uma única assembleia que não haja um presidente junto a falar que haja uma rede viária que esteja a carecer de uma manutenção. Ora, tenhamos a consciência de que esta dispersão tem aqui uma influência na educação, vejamos o exemplo dos transportes, na área de habitação e urbanismo,
Na área do ambiente, vejamos o saneamento e os resíduos sólidos, em que o município até tem taxas que são deficitárias e que não cumprem um princípio, não é só de ERSAR, é comunitário também, do princípio do poluidor-pagador, e depois até faz uma situação que é ilegal, que é a subsidiação cruzada, ou seja, o município aloca receitas de outras áreas para financiar e custear aquilo que é ambiente, aquilo que é o lixo, aquilo que é o saneamento. Os próprios modelos gestionários que o município tem. Eu dava 2 exemplos, os transportes e as refeições escolares. Ora, os transportes têm influência da dispersão, é certo, mas também têm a influência do modelo que o município tem com diferentes operadores. Ou seja, o município tem muitos agentes que intervêm na área dos transportes escolares e nas refeições escolares também, sejam empresas privadas, sejam freguesias, sejam instituições sem fins lucrativos. E o que é certo é que se nós efetuarmos uma comparação, por exemplo, no valor que é praticado pelas refeições escolares que os municípios conseguem garantir aqui no território próximo, eu posso dizer que o montante é próximo de metade do valor que o município despende por refeição no nosso concelho. Portanto, estes factos também acabam por ter aqui uma influência relevante naquilo que é o resultado do exercício. A área ambiental já foi referido, mas também não é só os resíduos sólidos e saneamento. O município tem uma concessão pura neste momento, mas acaba por despender ainda verbas na área das águas, ou seja, o município alocou um conjunto de património na concessionária, neste momento não tem renda de concessão, mas acaba por alocar ainda alguns recursos financeiros associados, por exemplo, à ampliação de rede de águas. Portanto, mais uma área em que claramente há um déficit e há uma subsidiação cruzada destes mesmos setores. Salientar que a subsidiação cruzada nos resíduos sólidos e saneamento é materialmente relevante. Estamos a falar de centenas de milhares de euros de déficit entre os custos diretos e indiretos associados a cada uma destas áreas e os tarifários e as receitas que daí resultam. O acordo com o Ministério da Educação também é deficitário. Se verificarmos, ou seja, o município assumiu competências que eram do Ministério da Educação e por via desta circunstância, e não obstante haver uma transferência que vem do Orçamento de Estado para comportar estas atividades, veja-se o ano 2017, estamos a falar de mais de 400 mil euros. O ano 2016 foi foram mais de 300 mil euros, ou seja, só no conjunto de 2 anos estamos a falar de 700 mil euros de déficit na área de educação que o município assume por competências que, em bom rigor, não são da autarquia. O contrato de concessão de energia de média tensão já não financia aquilo que é a iluminação pública. O município já gasta com a energia 2,1 milhões de euros. E aqui neste fenómeno está, com toda a certeza, a dispersão territorial. Basta percebermos que temos 24 mil BIPs, ou seja, temos cada meio cidadão tem um BIP. Há um BIP para meio cidadão, quer dizer... O efeito do turismo. Esta é outra situação que se calhar também merece alguma reflexão, sobretudo porque temos um território, que é Fátima, que tem aqui uma influência muito significativa. Desde logo, importa observar que o atual regime financeiro das autarquias locais não tem qualquer tipo de financiamento associado, naquilo que diz respeito à participação nos impostos, que beneficie os municípios neste contexto. Eu, até em jeito de curiosidade, vejamos que os municípios mais endividados do país são os com turismo. Podemos começar em Vila Real de Santo António, podemos seguir a Portimão, ou aqui bem próximos de nós, a Nazaré. Ou seja, o turismo tem um conjunto de efeitos benéficos no tecido empresarial, inegável. Naquilo que são as receitas do município, não. Pelo contrário, impele um conjunto de sobredimensionamento de infraestruturas e de gastos preponderantes em áreas, como são, por exemplo, também aquelas ali vertidas, a água, o saneamento, os resíduos sólidos e afins, que não têm a repercussão no mesmo sentido no seu financiamento. Um outro contexto, que é uma realidade muito específica do Concelho de Orem, é a Lei da Concordata. A Lei da Concordata isenta de tributação genericamente as entidades religiosas num conjunto de impostos, designadamente impostos municipais, como o imposto municipal sobre imóveis, ou até mesmo em alguns impostos que o município participa, seja o IVA, o IRS parcialmente e o IRC. O regime financeiro das autarquias locais fala num
princípio de reciprocidade e de compensação aos municípios quando existem situações em que a Administração Central estabelece benefícios fiscais. Aqui, neste caso, se calhar o município que acaba por ser mais honorado neste contexto será o município de Orem. Depois, um outro aspecto que eu acho que é importante no médio prazo é que o município, se nós formos verificar naquilo que tem sido agora a apresentação das contas de municípios aqui bem próximos de nós, todos apresentam uma grande almofada financeira, porque o quadro comunitário de apoio tem um atraso muito substancial. Portanto, estamos a perceber que era um quadro que era para 2014, 2020. Quando estamos a falar do exercício de 2017, e referindo-me ao ponto central, 31/12/2017, o único investimento municipal em curso com financiamento neste contexto era a Avenida Dom Nuno Alves Pereira e que tinha uma taxa de execução muito pequena. Ou seja, neste momento o município está coagido a executar até 2020 um volume de investimentos bastante significativo, na qual irá ter que alocar receitas próprias significativas. Entendamos que quando as autoridades de gestão dos financiamentos falam em 85% de financiamento, nunca são 85% de financiamento. Os 85% são da componente elegível e depois, quando vamos a verificar, estamos a falar de montantes entre 50% a 60%. E neste contexto estamos a falar de um esforço muito significativo nos próximos anos que o município terá que efetuar para assegurar as componentes próprias nos investimentos com financiamento comunitário, que eu diria que não darão grande margem para outras circunstâncias, excepto que o município consiga alterar aquilo que é o normal e regular curso das receitas que atualmente capta. E isto, e tenho ali por memória, a única receita regular que o município tem, volto a frisar, é a que decorre do Fundo de Equilíbrio Financeiro na sua componente de capital, 1 milhão de euros. Agora comparem este valor com os 11,4 milhões de euros de amortizações, ou seja, o volume que o município deveria investir anualmente para que os ativos que atualmente dispõe continuem no seu estado de conservação adequado. Frisando ainda um outro aspecto, quando se efetua a comparação destas amortizações com os outros municípios, nós verificamos que, por exemplo, Santarém até tem um montante de ativos, embora inferior ao nosso, próximo, mas tem amortizações muito mais baixas por força, diria eu, da dispersão. Este edifício foi reabilitado há pouco tempo, tem um prazo de vida útil de 80 anos. O problema é que o município tem a sua grande componente dos ativos naquilo que diz respeito à rede viária, à rede de saneamento, à rede de iluminação pública, etc., que tem taxas de amortização 4 vezes mais baixas, ou seja, 20 anos. Relativamente à evolução previsível da atividade, ela está disposta nos documentos previsionais para 2018 e 2021, portanto, nada mais se irá dispor nesse contexto. E era tudo, e obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Dr. Fernando Marques. Temos aqui matéria suficiente para discussão. Está aberto o debate. Aceitam-se inscrições. Não havendo inscrições. Tem a palavra. Boa tarde novamente. A bancada do PSD tem a dizer o seguinte: dado que o atual Executivo Camarário apenas iniciou funções em novembro de 2017, a grande responsabilidade destes resultados deve-se ao anterior Executivo Socialista, para o bem e para o mal, e reflete as características de um resultado marcadamente eleitoralista, com o agravamento acentuado de alguns indicadores de referência, como sejam um aumento global das despesas, na ótica da realização em 14,5%, compromissos para os anos seguintes em 16,4 milhões de euros, um agravamento de 1,3 milhões de euros no resultado operacional, já de si negativo, em 6,7 milhões de euros, um agravamento de cerca de 900 mil euros no resultado líquido, também negativo, em 4,4 milhões de euros, entre outros. É verdade que se registrou um aumento do volume de investimento, no entanto, não foi devidamente acautelada a margem de liquidez necessária para garantir a componente própria dos investimentos a executar
com financiamento externo consignado, pois estas despesas públicas continuam por realizar. Cabe agora ao atual Executivo garantir a capacidade financeira necessária para a sua concretização num exíguo espaço temporal. A pergunta que deixamos a esta Assembleia e aos orienses é: com que custos e como? Concluímos da análise aos documentos que, efetivamente, a situação financeira do município é favorável. Honra a que quem de direito. No entanto, a situação económica é de veras preocupante e revela que o município terá grande dificuldade em garantir a sustentabilidade dos ativos existentes e do nível de serviços que presta. O nosso voto ao relatório de gestão e prestação de contas do município referente ao ano económico de 2017 é favorável, mas não podemos deixar de ser estas considerações que consideramos pertinentes e preocupantes. Muito obrigado. Helena Pereira. Boa tarde. Agora já será. Boa noite a todos, novamente. O Movimento Independente, analisando o relatório de gestão e prestação de contas de 2017, interpretando este relatório numa perspectiva mais abrangente de governação do PS, em que o MO viabilizou a governabilidade municipal, considera que este relatório reflete, em suma, a posição independente do MOV, nomeadamente no que toca ao apoio financeiro às associações, coletividades e juntas de freguesia. Lamenta, no entanto, que o PS podia ter investido mais no que toca à educação e à saúde. Era só isto que eu queria dizer. Muito obrigado. Sr. Presidente, quer adiantar alguma questão nesta... Não tenho mais inscrições. Muito obrigado. Eu queria apenas, e penso que é importante, analisarmos este conjunto de reflexões que aqui foram deixadas pelo Fernando Marques, porque embora uma situação que financeiramente favorável, mas em termos futuros temos que procurar arranjar forma de inverter aqui algumas dos elementos que aqui foram apresentados. E, portanto, penso que isso é importante, devemos refletir sobre eles, inclusivamente na área do saneamento. Posso também dizer que recebemos recentemente um documento, um ofício do ERSAR, a dizer-nos que até 2020 temos que obrigatoriamente equilibrar o sistema. Aliás, aí já é uma prorrogação porque inicialmente era até ao final de 2017 e como não foi cumprido, então deram-nos mais 2 anos, 3 anos para equilibrar o sistema, sob pena, e está bem expresso no documento que nos foi remetido, sob pena de, se isso não acontecer, termos que devolver todos os fundos comunitários nesta área que recebemos nos últimos anos. E, portanto, é uma situação que nos deve preocupar a todos e que carece de medidas que podem não ser do agrado de todos, mas que terão que ser tomadas para que possamos ter as contas equilibradas e sustentáveis para o futuro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não tenho mais pedidos de intervenção. Muito bem. Se fosse possível, nos podiam fazer chegar o PowerPoint. Com certeza, penso que não haverá inconveniente dos serviços de fazer chegar esta apresentação. Com certeza que o faremos chegar. Proponho à votação quem vota contra o relatório de gestão e prestação de contas do município referentes ao ano económico de 2017. Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Há uma declaração de voto do Partido Socialista. Os que estão em discussão, ou que estiveram em discussão neste ponto, fazem a síntese da atividade desenvolvida pelo município e sua tradução em termos económicos e financeiros, espelhada nas respectivas demonstrações financeiras, as quais foram devidamente auditadas pelos revisores oficiais de contas. Do relatório de auditoria que complementa a certificação legal das contas, destacamos o aumento, ainda que residual, dos meios libertos líquidos do município, ascendendo a 7.805.176 euros, a opinião de que os indicadores económico-financeiros são indiciadores de uma situação económica e financeira do município equilibrada e a constatação de que no período compreendido entre 1 de 1 de 2014 e 31 de 12 de 2017, o valor da dívida total diminuiu cerca de 13,9 milhões de euros, menos 56,9%. Estive a citar o relatório dos revisores de contas. As opiniões expressas pelos auditores externos são esclarecedoras sobre a evolução positiva e a saúde das contas municipais.
Procurando fazer um balanço dos dois mandatos de executivos socialistas, os vereadores do PS apresentaram um bem sustentado documento, elaborado por José Reis, que faz a análise de ex-ciclo de gestão do município, no qual o Grupo PS, nesta Assembleia, se revê plenamente. Comparando alguns indicadores de 2009 e 2017, verifica-se que, decorrido este período, estamos hoje em presença de um Conselho que melhorou praticamente a todos os níveis. Conselho mais moderno, mais convidativo para se viver e trabalhar, com melhores infraestruturas, melhores acessos, mais visitado. Em termos de atividade económica, destaque para o crescimento do turismo, uma aposta importante dos executivos socialistas, tendo todos os indicadores relacionados com este setor no nosso Conselho registrado evoluções significativas, quer em capacidade de alojamento, quer no crescimento de hóspedes e dormidas em estabelecimentos hoteleiros. E das exportações, que passaram de aproximadamente 47 milhões em 2009 para 66 milhões em 2017, traduzindo-se no crescimento de 40%. A partir da análise dos balanços e demonstrações de resultados, também se pode concluir que, ao longo do período de 2009 a 2017, a recuperação económica e financeira das contas do município é um dado indesmentível. As contas refletem saúde financeira e os resultados conseguidos nestes anos são reconhecidos por entidades de inegável imparcialidade, como a Ordem dos Contabilistas Certificados, através do seu anuário financeiro dos municípios portugueses. Comparativamente a 2009, vemos hoje o passivo exigível de ser 32% daquilo que era no início da governação do PS. Por outras palavras, este passivo desceu 2/3 do seu valor de 2009, enquanto o passivo financeiro representa apenas 28% do valor de 2009. Estes resultados refletiram-se em dois aspectos importantes. A redução dos custos financeiros, os quais em 2017 correspondem a apenas 25% dos 2009, quase 500 mil euros a menos. O prazo médio de pagamentos passou de 122 dias em 2009 para 34 dias e meio em 2017. Recordamos que esta evolução ocorreu num dos piores períodos da economia portuguesa, com o PIB a cair drasticamente e o desemprego a galopar, que não se tinha visto desde a grande recessão do século passado. Apesar do exposto, se a nossa postura da oposição fosse evidenciada pelo PPD-PSD e pelo CDS-PP no anterior mandato, seria fácil para o PS argumentar a não votação favorável dos documentos de apreciação. Bastaria recorrermos às posições assumidas na apreciação dos documentos relativos a 2016. Assim, o deputado Nuno Prazer, a quem deseja rápida recuperação, em nome do CDS afirmava, estou a citar, em Orem, o esforço dos cidadãos em razão do IMI aumentou na ordem dos 130%. A percentagem do IMI no total dos proveitos passou de 10,13% em 2009 para 20,8% em 2016. Fim de citação. Por sua vez, o deputado Filipe Borges Cortês, em nome do PPD-PSD, declarava: temos tido um acentuado aumento de impostos, nomeadamente no IMI, que passou de um custo médio por habitante do nosso Conselho de 249 euros no quadriênio 2006-2009 para o custo médio previsível de 580 euros no presente quadriênio, ou seja, mais que dobramos o esforço. Fim de citação. Afinal, a coligação PPD, PSD, CDS, PP assumiu a governação e manteve a taxa de IMI, apesar da situação de adequado equilíbrio financeiro que encontrou. Como temos evidenciado nesta Assembleia, procuramos seguir outra postura de oposição, tal como os nossos vereadores no órgão executivo, pelo que o nosso voto é favorável. Obrigado. Muito obrigado. Deixava apenas um reparo. Pareceu que isto é mais uma intervenção política do que propriamente uma declaração de voto. No entanto, será aceite como tal, mas... Passamos ao ponto seguinte da ordem de trabalhos. 2.02. Apreciação e votação da adesão da AMO à ANAM, Associação Nacional de Assembleias Municipais, construção de despesa relativa à quota anual. Isto tem a ver com o processo que já cá veio, teve, em termos procedimentais, ir à reunião de Câmara, já foi aprovado em reunião de Câmara, volta aqui para aprovação final. Alguém quer intervir neste ponto? Proponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Há 6 abstenções, 8 abstenções do Partido Socialista. Aprovado por maioria. 2.3. Há declaração de voto. Peço desculpa. António Gameiro. O grupo parlamentar do
PS absteve-se, não porque tenha alguma coisa contra a Constituição da Associação, mas porque somos solidários com os autarcas portugueses da sua generalidade. A direção da Associação Nacional de Municípios pronunciou-se levantando um conjunto de questões relativamente à constituição desta associação. Aliás, os seus promotores foram constituí-la, nós hoje estamos a votar e a associação já está constituída, portanto, há aqui uma série de pressupostos que estão completamente errados e nós não queremos obstar a que o direito cívico da associação seja coartado, seja a quem for, porque ele, ainda hoje estivemos aqui a evocá-lo, mas levantamos dúvidas da necessidade dessa associação, uma vez que temos uma associação dos autarcas portugueses. Agora, um dia destes, os seus presidentes da Assembleia de Freguesia também querem uma associação para eles, depois os vereadores, uma associação de vereadores, depois os membros da Assembleia Municipais, outra associação, e acho que não estamos aí no bom caminho, mas também não temos nada contra, desde que isso não se transforme numa associação de personalidades e seja, de facto, uma associação onde respalda aquilo que é o sentimento dos deputados municipais em todo o país. Também não há de haver mal nenhum, não há de vir nenhum mal ao mundo desde que haja debate político, pluralidade e capacidade de, pelo menos, dar-nos algumas orientações a nós, aos deputados municipais, sobre linhas estratégicas para alguma coisa que tenha a ver com os municípios e, portanto, é isso também a esperança que deixamos, é essa, que haja, de facto, alguma coisa proveitosa com essa associação. Muito obrigado. Está registado. 2.3, apreciação e votação da proposta camarária, doação de materiais à União de Freguesias de Rio de Cores e Casal dos Bernardos para aplicar em diversos caminhos vicinais. Sr. Presidente, quer acrescentar alguma coisa ou o que está aqui é suficientemente explícito? É um conjunto... É um conjunto de 2.3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8 de materiais que são solicitados e que têm uma particularidade. Estamos a falar de caminhos públicos, há aqui muitas alminhas, se já repararam, mas que são efetivamente locais públicos, portanto, e é um pouco isso que está aqui subjacente a estes pontos da ordem de trabalhos, e não tenho muito mais a acrescentar. Muito obrigado, Sr. Presidente. José Alho. Apenas uma observação metodológica. Eu propunha, a título de recomendação, que numa próxima reunião, este conjunto de pontos que vêm aqui particularizados, se não houver nada impeditivo do ponto de vista regulamentar, que fossem todos incluídos num único ponto, facilitava-nos aqui a vida, o tempo e a tarefa aí da Ana Vieira. Não parece que em termos de agendamento possam vir dessa forma compactada. O que podemos fazer é aqui, se a mesa, se o plenário que é soberano fazê-lo, aceitamos essa sugestão. Aliás, a bancada do PSD estava a sugerir isso mesmo, que juntássemos os pontos 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8 num só e que os votássemos num todo. Se aceitam, agora eles têm que vir agendados assim desta forma. Portanto, vamos votar todos os pontos. Recordava ainda que, por entendimento, no intervalo, aqui a primeira secretária da mesa conversou com os líderes da bancada de forma a que se pudesse fazer a aprovação em minuta também de uma forma mais célere, de uma forma global. E, portanto, foi aceito também e, portanto, iremos proceder deste modo. Tudo em abono da celeridade e da otimização dos recursos. Muito bem, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade do ponto 2.2 ao ponto 2. Não, do 2.3 ao 2.08 inclusive. 2.09, apreciação e votação da proposta camarária, protocolo de cedências à freguesia de Fátima, da antiga escola do primeiro ciclo de ensino básico das Moitas Gaiolas, em Fátima. Alguém quer pronunciar-se? Não há. Penso que também está devidamente expresso, já não é inédito nestas sessões. Vou propor a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 2.10. Apreciação e votação da proposta camarária, delegação de competências por parte da Câmara Municipal nas juntas, propostas de acordos de execução, rede viária e estabelecimentos de educação, quadriênio 2018-2021. Sr. Presidente de Câmara, quer usar a palavra? Tem a palavra. Pronto. Neste ponto aqui, eu, se me permitissem, falava já neste e no próximo, porque eles estão, digamos que, ligados um ao outro.
Como tem sido normal nos últimos anos, a Câmara Municipal delega algumas competências nas juntas de freguesia. Como também dizíamos, e quando estávamos na oposição dizíamos e dissemos que entendíamos que poderia haver um reforço nas competências delegadas nas juntas de freguesia e nos apoios às juntas de freguesia, foi isso que procurámos fazer. E, portanto, neste caso, e nestes 2 pontos, estarão aqui valores na ordem de 1 milhão de euros, de 1 milhão de euros de apoios às juntas de freguesia, quando o ano passado, só a título de exemplo, foram de 700 mil euros. O que é que se pretendeu fazer? Pretendeu-se ser justos em relação a todas as juntas de freguesia, e foi por isso que definimos aqui alguns critérios em que procurámos ser o mais correto possível. E então alguns desses critérios são quilómetros de estradas asfaltadas. Todas as freguesias têm o mesmo valor, independentemente da sua população, para a limpeza das vias municipais e vicinais, neste caso, portanto, nas asfaltadas. Estamos a falar de 550 euros o quilómetro. E, portanto, todas vão ter o mesmo valor, exceptuando 2, Fátima e Nossa Senhora da Piedade. Fátima, em que aquele anel entre a Avenida Papa João 23 e a Avenida Beato Nuno, aquele miolo urbano de Fátima, esse continua sob a competência do município, porque nos parece que a junta de freguesia não tem muita, é urbano, pronto, e portanto parece-nos que faz sentido sermos nós a fazer isso, tal e qual como aqui em Nossa Senhora da Piedade, onde também aqui dentro da cidade será a Câmara Municipal também a ter essa competência. Acrescentamos aqui também escolas. As escolas que não os centros escolares, ou seja, as antigas escolas primárias, se assim se pode chamar. E aqui temos um valor que entendemos que poderia ser justo, mas também colocámos uma cláusula, penso que é a cláusula 5ª, para que as juntas de freguesia não tenham que ter despesas acima daquilo que está protocolado, onde dizemos que, se por qualquer motivo alguma das escolas que são alvo de delegação de competências ultrapassar as despesas inerentes a essa escola, ultrapassar o valor que está protocolado, obviamente que o município terá que assumir essa despesa. E, portanto, também aqui me parece que há aqui alguma justiça em termos de todas as escolas serem tratadas da mesma forma e com esta inclusão que defende um pouco as juntas de freguesia em relação a alguma despesa extra que pudesse eventualmente aparecer e que não estava protocolado, e nós também não queremos isso e por isso introduzimos essa cláusula que nos parece que é justa. Outra situação tem a ver com a duração do contrato, a duração dos contratos. Eles, como podem verificar, são por 4 anos, mas tendo em conta que há aqui uma série de fatores novos que não estavam contemplados, poderão ser revistos, e penso que isso também está nos contratos, poderão ser revistos no final do primeiro ano, porque pode haver algumas situações que não estão corretas. E eu recordo aqui, e porque já houve 1 ou 2 freguesias, 1 ou 2 senhores presidentes de junta que me falaram na situação, em relação aos quilómetros que podem não estar totalmente corretos. E é por isso porque, agora, todos os quilómetros foram tirados do mesmo sistema, do SIG, do nosso sistema do municipal, e, portanto, o critério foi igual para todos. Há alguns que dizem que não estão corretos e nós, obviamente, se chegarmos a essa conclusão, cá estaremos para rever e para, no próximo ano, se for caso disso, podermos alterar aqui alguma coisa para que não haja qualquer tipo de dúvidas em relação a isso. Depois, se me permitir, também falava já no ponto seguinte, que tem a ver com o apoio. O apoio é o valor que definimos para os caminhos vicinais. Penso que são 150 euros o quilómetro, que estão contemplados neste apoio, que não existia até aqui, e como sabemos, e temos todos consciência que os orçamentos das juntas de freguesia não são muito elevados, entendemos dar este apoio também para que os caminhos vicinais possam ter também um tratamento
correto e em termos de limpeza, porque é uma situação que nos preocupa a todos, possa também haver aqui alguma intervenção por parte da Junta de Freguesia. E para terminar também neste tipo de apoios, tem a ver com o recurso humano. Penso que sabem, havia algumas freguesias que tinham um recurso humano do município alocado aos seus serviços. O que nós dissemos foi: essas freguesias, se quiserem continuar com esse recurso humano, nós vamos deixá-los lá e vamos continuar a assumir o pagamento do seu salário. Onde as freguesias que não tinham o recurso humano, então demos-lhe a possibilidade de transferir o valor equivalente a um recurso humano, ao salário de um funcionário, para a junta de freguesia, para que todas as juntas de freguesia, de igual forma, tenham direito a uma pessoa ou o respectivo valor em dinheiro para fazer face a essa despesa. E, portanto, foi um pouco isto aqui. Aqui pode-se depois, e admito que sim, possa haver aqui alguma, como é que vos hei de dizer, algumas juntas de freguesia que possam dizer que umas são maiores do que outras e se calhar o valor pode não ser justo ser igual para todos, mas nós aqui o que pedimos é que, e entendemos que é assim, que é uma questão de justiça e de solidariedade das maiores para as mais pequenas, para que todos possam ter o mesmo valor. E, portanto, Sr. Presidente, são estes os critérios, foram estes os critérios que entendemos como justos e que me parecem que vão contribuir para que as juntas possam ter mais competências, possam ter mais possibilidades e mais condições de prestarem um bom serviço às populações, pelo que solicito a que possam aprovar estes protocolos que aqui trazemos hoje. Muito obrigado. Está bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, juntou na sua exposição os pontos 2.10 e 2.11. Vamos votá-los, obviamente, em separado, mas das intervenções que se seguem, se quiserem também fazer uso da palavra dos dois, pouparíamos algum tempo. E, portanto, tenho uma inscrição já num destes. Tem a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. A bancada do PSD tem a declarar o seguinte: as juntas de freguesia são um dos pilares estruturantes da democracia e do poder local em Portugal. Infelizmente, são muitas vezes tratadas com menoridade pelo Poder Central e por muitos agentes políticos, mas que bem sabemos que, quando qualquer cidadão tem um problema, a primeira instância a que recorre é à Junta de Freguesia, especialmente nos meios rurais. No nosso programa eleitoral, sufragado em outubro passado, podia ler-se: porque as freguesias são parceiros fundamentais e imprescindíveis pela proximidade ao município, e porque são as primeiras a ser abordadas pelo cidadão, nós comprometemos a delegar as competências que a legislação prevê para o efeito. É com satisfação que a bancada do PSD verifica que os protocolos hoje apresentados vão para além das expectativas e que não se resumem à delegação de competências através de acordos de execução, mas que a Câmara Municipal foi ainda mais longe e decidiu apoiar todas as juntas de freguesia através de um protocolo de apoio para a limpeza dos caminhos vicinais e com verbas para um funcionário, repondo justiça e igualdade entre todas as juntas de freguesia. Não nos ficamos pelas intenções. Para nós, palavra dada é palavra honrada. Muito obrigado. Muito obrigado. Não tenho mais pedidos. Tenho um pedido de intervenção. Custódio, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar todos os presentes e queria referir que em relação à freguesia... Já está. À freguesia de Ceiça, naturalmente que a medida é bem-vinda, justa, no que diz respeito ao recurso humano. Acho que se justifica plenamente na medida em que todos nós, em termos orçamentais, sabemos que precisamos deste apoio. No que diz respeito aos dois projetos em si, naturalmente que este ano, de acordo com o Sr. Presidente, as verbas são maiores do que no ano transato, mas eu recordava aqui também que no outro ano tinham duplicado. Mas não é sobre isso que eu queria falar essencialmente. Queria referir
vai continuar naturalmente a haver o investimento na pavimentação e na recuperação dos caminhos que estão em mau estado a nível das freguesias, nomeadamente da Ceiça, nomeadamente com a questão da requalificação de estradas em bituminoso, mas com problemas que hoje temos. Por exemplo, o Sr. Presidente fez, e quero aqui manifestar o agradecimento, da revisão do troço entre o centro escolar Orem Nascente e o limite da freguesia, porque de facto tem um tapete que não tinha nada a ver com o que estava previsto e, portanto, aqui queria referir que hoje sim há lá um trabalho de qualidade e para o futuro, embora reconheça que a questão das bermas e as valetas, em termos de manutenção, se não for revisto, pronto, teremos alguns custos. E aqui queria, de facto, apelar a uma revisão no futuro desta situação. Mas eu recordo, por exemplo, a estrada da Valada para Ceiça, que com este inverno a situação é já gravosa e eventualmente pode haver problemas de acidentes, e assim como temos umas outras na Valada que já num estado de desgaste, pode chamar de desgaste elevado, algumas das quais estavam previstas fazer-se em 2009. Portanto, aqui o que eu queria apelar era algum apoio positivo neste campo, tendo como referência aquilo que estava previsto a nível da colocação de bituminoso em 2009, porque até à data continuam na mesma, se na altura já estavam com dificuldades, agora continuam. Era nesse sentido. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Fernando Ferreira, tem a palavra. Boa tarde, Sr. Presidente. Na pessoa do Sr. Presidente, cumprimento toda a Assembleia. Quero-me congratular também com este protocolo. Nunca é o que queremos, mas pronto, é o possível. E queria também chamar a atenção, já falei também com o Sr. Presidente sobre isto. Nós temos no Olival a funcionar um espaço do cidadão. Há outras freguesias que têm um funcionário da Câmara para o exercício desta atividade. Recordo que há pessoas até já de outras freguesias que vêm ao Olival fazer a renovação da carta de condução. Portanto, é um serviço que está a funcionar em pleno e, pronto, pretendia também que essa situação fosse averiguada e que se pudesse também ter uma atençãozinha nesse âmbito. Obrigado. Muito obrigado. Não tenho mais pedidos de intervenção. Vou propor à votação. O Sr. Presidente quer prestar um esclarecimento final? Sim, só dizer que, e escapou-me essa situação, que a Câmara vai continuar a ter uma equipa de uma brigada que está neste momento no terreno e tem feito, pelo aquilo que me dizem, um trabalho satisfatório, portanto vai continuar a tê-lo nos moldes em que ela hoje funciona, porque me parece que também é uma boa ajuda e também ajuda também a estes protocolos, complementa estes protocolos e dentro das nossas possibilidades, e o Fernando Marques já aqui teve a oportunidade de explicar aqui algumas dos constrangimentos que temos, mas sabemos bem as necessidades que existem nas diversas freguesias e vamos tentar, dentro das nossas possibilidades, também chegar a algumas. Não conseguiríamos chegar com a rapidez que desejaríamos a todas, mas vamos também, e aproveito também para dizer aqui que vamos ter também aqui alguma precaução, porque nós temos o saneamento básico, que temos que fazer alguma coisa e, portanto, estradas que não têm saneamento, vamos ter que ver se primeiro podemos ou não, ou se temos condições para aí intervir. Porque, para não acontecer o que vai acontecer em Fátima, onde foram asfaltadas estradas em maio passado, e agora, segundo o concurso que está a decorrer, teremos que as partir todas para colocar o saneamento e nós não gostaríamos que isso acontecesse. E por isso vamos ter aqui algum cuidado também com essa situação, porque me parece que é de ter, sob pena de um dia destes estarmos aqui a esbanjar dinheiro público, que, como todos sabemos, é pouco
e não abunda, e temos que ser criteriosos nessa situação. E, portanto, queria aqui deixar também essa nota, porque me parece que é importante. Em relação ao Sr. Presidente da Junta do Olival, sei bem o que diz, mas também sei bem que tem lá um funcionário da Câmara a trabalhar. E, portanto, a justiça está feita, porque vai ter na mesma o dinheiro de um funcionário e já lá tem um que está equiparado ao que está em Caixarias e na Freixenda, que também fazem o espaço do cidadão e que, por isso, não o contabilizamos, como também não contabilizamos o que lá tem já. Portanto, parece-me que a justiça está feita também dessa forma. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Proponho à votação 2.10, apreciação e votação da proposta camarária, delegação de competências por parte da Câmara nas freguesias, propostas de acordos de execução, rede viárias e estabelecimentos de educação. Quadriênio 2018-2021. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Proponho à votação o ponto 2.11, apreciação e votação da proposta camarária, propostas de protocolos com as freguesias, caminhos vicinais e recurso humano, quadriênio 2018-2021. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 2.12. Apreciação e votação da proposta camarária, expansão, prolongamento do Parque da Cidade de António Teixeira. Sr. Presidente, tem a palavra. Obrigado. Aqui, portanto, o que se pretende é a aprovação do município para proceder à aquisição de 2 parcelas de terreno que permitirão ampliar o Parque da Cidade até à estrada que vai para Vilar dos Prazeres. E, portanto, é isto que se pretende. Este ponto só aqui vem porque penso que viram o pagamento é diferido em mais do que 3 anos e por isso tem que vir aqui, porque se não fosse essa a situação, não tinha que ser objeto de votação da Assembleia Municipal, bastaria a deliberação de Câmara Municipal. Mas como temos essa situação, é por isso que temos que trazer aqui este assunto. Portanto, a assunção de encargos plurianuais. Alguém quer um esclarecimento adicional? Reina o silêncio. Propor à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Uma declaração de voto. Muito bem, força. Tem a palavra. Obviamente que o Grupo Municipal do Partido Socialista vota favoravelmente a expansão, prolongamento do Parque Cidade António Teixeira, sendo, no entanto, relevante fazer a seguinte declaração de voto. Na comunicação de hoje do Sr. Presidente da Câmara é dito é de grande relevância, considero também a apreciação e votação por parte de Vossas Excelências da proposta camarária para expansão e prolongamento do Parque Cidade António Teixeira, desafio que coloca os olhos no futuro e que, de certo, merecerá grande consenso da nossa sociedade. Na opinião do Grupo Municipal do Partido Socialista, nada podia ser menos coerente do que esta afirmação. Se não vejamos, o anterior elenco camarário tinha previsto e projetado uma expansão do Parque da Cidade de António Teixeira muito mais alargada, chegando, se não me falha a memória, à zona onde está implantado a zona comercial do Intermarché. Este seria, sem dúvida, um projeto estruturante para a cidade de Orem. Parece-nos claro que estamos perante mais um caso de vistas curtas, algo que já parece uma imagem de marca deste Executivo. Todas as obras pomposamente agora anunciadas são a simples concretização de projetos aprovados pelo anterior Executivo, com pequenos truques de cosmética para parecerem ideias novas. A primeira frase da comunicação de hoje do Sr. Presidente da Câmara é talvez premonitória, mesmo visionária, quando afirma que, superados que estão os primeiros meses de governação municipal, após o processo eleitoral que conduziu ao poder da atual maioria, não se instale a convicção facilitista de que o Executivo tem gerido meros atos administrativos. É que parece mesmo isso, um Executivo de meros atos administrativos e cosmética. Espetáculo. Declaração de voto. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, as declarações de voto não são sujeitas a comentários. É evidente que não há comentários. Os comentários do Sr. Presidente da Câmara, portanto... São os considerados à parte, que também não se podem... Muito bem. 2.13, apreciação e votação da proposta camarária, Orem Viva, gestão de eventos, serviços e equipamentos, EMSA, plano de internalização errada.
Sr. Presidente, muito obrigado. O que se pretende aqui é isto mesmo, é alterar aqui algumas situações que foram aprovadas na Assembleia Municipal de dezembro. Como todos sabeis, foi uma decisão que foi tomada em tempo recorde, se assim se pode dizer. Em apenas 60 dias tivemos que delinear aqui o plano de internalização de 180 trabalhadores e, como é natural, alguns deles não correram como queríamos, nomeadamente em algumas habilitações literárias, em alguns conteúdos funcionais em termos daquilo que as pessoas faziam e daquilo que vem fazer integrar a estrutura da Câmara Municipal e, portanto, há aqui, penso que são 11 situações que são necessários rever e é isso que trazemos aqui hoje para que os senhores deputados possam analisar e apreciar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Estou em crer que, se a memória não me atraiçoa, que o 2.14 tem a ver exatamente com isto. Quer adiantar alguma coisa? Sim, o 2.14 tem a ver com a alteração do mapa pessoal, que está intrinsecamente ligado com esta decisão. Portanto, alterando aqui algumas situações, também o quadro pessoal, que também aqui foi aprovado, terá que ser alterado e, por isso, aqui vem também. Portanto, estamos aqui confrontados com uma questão de ajustamentos, de correções. Alguém tem alguma questão a adiantar? Vou propor à votação 2.13, apreciação e votação da proposta camarária Ouro em Viva, gestão de eventos, serviços e equipamentos MSA, plano de internalização, errata. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O 2.14, penso que o Sr. Presidente já explicou que decorre esta correção do mapa de pessoal da correção feita anteriormente. Proponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 2.15, apreciação e votação da proposta camarária Centro Desportivo de Fátima, proposta de contrato de programa. Tem a palavra, Sr. Presidente. Muito obrigado. Neste ponto, o que se pretende são duas decisões. O Executivo anterior aprovou um contrato de programa com o Centro Desportivo de Fátima no valor de 150 mil euros para o arrelvamento, para a substituição da relva natural pelo relvado sintético no seu parque de jogos. No início do mandato, tivemos uma reunião com a direção do Centro Desportivo de Fátima pediu-nos uma reunião dizendo-nos que o valor que estava protocolado era insuficiente para aquilo que seria necessário fazer. E poderíamos correr o risco de ter aqui outra situação idêntica àquela que tivemos aqui que votar do Vasco da Gama. Se bem se recordam, tivemos que adquirir aqui um imóvel para fazer face àquilo que foi gasto na requalificação do seu campo de jogos. Há a crescer a tudo isto também uma situação que também nos foi colocada, que é de que todo aquele edificado não possui licença de utilização válida. E, portanto, significa que, a partir do próximo ano, da próxima época desportiva, competições organizadas pela Federação Portuguesa de Futebol, e eu recordo que o Centro Desportivo de Fátima tem duas equipas a disputar campeonatos nacionais, o futsal e uma equipa de iniciados, não poderiam ali disputar jogos oficiais. E é com base nisso que a direção apresenta um orçamento de 404 mil euros, penso que é isso, para renovar todo o parque de jogos e para substituir o arrelvamento. E por isso o que se pretende aqui hoje é, por um lado, revogar o apoio inicial que tinha sido assumido pela Câmara e pela Assembleia Municipal e, por outro lado, autorizar a que a Câmara delegue competências no valor de 339 mil euros, que corresponde a 85% do valor do investimento. Eu recordo que o investimento desta monta, tendo apoios municipais, tendo apoios públicos, tem que existir a contratação pública. Portanto, o Código da Contratação Pública tem que ser devidamente implementado. O que significa que, se o valor
da melhor proposta for inferior ao valor do orçamento apresentado, o valor da comparticipação do município também será inferior, porque o valor a percentagem de 85% está indexada ao valor total do investimento a realizar. E, portanto, o que se pretende aqui hoje é a autorização para que se possa fazer este protocolo nos moldes que eu aqui deixei, que eu procurei pelo menos explicar, e se obviamente houver alguma dúvida, estarei aqui para também ajudar a esclarecer. Muito obrigado. Sr. Presidente. Algum pedido de esclarecimento? Alguma intervenção? Vou propor à votação. Apreciação e votação da proposta camarária Centro Desportivo de Fátima, proposta de contrato de programa. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 2.16. Apreciação e votação da proposta camarária, recuperação do antigo Hospital de Santo Agostinho e Casa da Eira, alteração ao protocolo com a Fundação Dr. Agostinho Albano de Almeida. Sr. Presidente, tem a palavra. Muito obrigado. Aqui trata-se também de uma alteração ao protocolo existente, um protocolo que já tem alguns anos, em que prevê que a Câmara Municipal transfira para a Fundação Agostinho Albano de Almeida um determinado valor mediante a apresentação, o reembolso, digamos assim, de despesas a executar no antigo Hospital Santo Agostinho. Como essas despesas ainda não houve, a instituição não teve ainda a possibilidade de executar este investimento, o que se pretende aqui é transferir essa obrigatoriedade do município para os anos seguintes, porque o protocolo atualmente existente só previa que este investimento fosse realizado até o ano de 2017. Portanto, é o que se pretende aqui, é isso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Alguém tem alguma questão a colocar? Algum esclarecimento adicional? Vou propor à votação, apreciação e votação da proposta camarária, recuperação do antigo Hospital de Santo Agostinho e Casa da Eira, alteração ao protocolo com a Fundação Dr. Agostinho Albano de Almeida. O Hospital Santo Agostinho. Dr. Agostinho. Do meu espírito laico. Muito bem. Obrigado. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 2.17. Apreciação e votação da proposta camarária, primeira revisão orçamental, ano económico 2018. Tem a palavra, Sr. Presidente. Muito obrigado. Aqui trata-se apenas e só de um aro administrativo, porque, como sabem, o saldo de gerência, que é o que está aqui em causa, já foi incorporado no orçamento por força da apresentação tardia do orçamento para este ano. E, portanto, é o que vem aqui, é apenas isso, portanto, é a autorização para que o saldo de gerência possa constar do orçamento para 2018. Muito bem. Algum esclarecimento? Propor à votação. Da apreciação e votação da proposta camarária de primeira revisão orçamental, ano económico 2018. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 2.18. Apreciação e votação da proposta camarária, contratos de aluguer de viaturas, cedência da posição contratual. Sr. Presidente, tem a palavra. Muito obrigado. Aqui trata-se de um pedido de autorização para que uma viatura da hora em viva e que está com um aluguer de longa duração possa haver uma cedência da posição contratual da hora em viva para o município. Digo-vos também, e aproveito para dizer, que não é só esta viatura, são 4 viaturas, sendo que esta é a única que carece da autorização da Assembleia Municipal, porque ainda tem um contrato de longa duração por mais 4 anos e por isso tem que vir aqui. As outras 3 têm contratos em vigor por um tempo muito mais curto e por isso apenas precisam da autorização formal da Câmara Municipal. E é isso que está aqui. Portanto, é uma cedência de posição contratual. Bem, algum pedido de esclarecimento adicional? Cortem o S na hora, quando fazer a ata, cortem o S. Se é só uma... É a viatura. É só na ata, depois sim. A Paula registou. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 2.19. Apreciação e votação da proposta camarária, propostas de protocolos de cedência de viaturas às freguesias. Tem a palavra, Sr. Presidente. Muito obrigado. Aqui passa-se o seguinte. Como sabem, houve algumas viaturas que deixaram de poder executar o trabalho, prestar o trabalho, o serviço que vinham prestando, nomeadamente no transporte de crianças.
e temos, por isso, 3 viaturas pesadas de 27 lugares e uma de 9 lugares. Penso que é isso, que não estou enganado. E uma de 9 lugares. E, portanto, temos essas viaturas connosco e existem freguesias com as quais contactámos com os seus polos de junta e seguimos o critério dos autocarros pesados das freguesias de maior dimensão e das freguesias onde aparecem mais pedidos de deslocações por parte das associações e instituições destas freguesias. E por isso propomos aqui ceder uma viatura à Junta de Freguesia de Fátima, uma viatura à Junta de Freguesia de Nossa Senhora da Piedade e uma viatura à Junta de Freguesia de Nossa Senhora das Misericórdias, pesadas, para que as respectivas Juntas de Freguesia possam fazer essa gestão da viatura, sendo que as viaturas serão cedidas depois de terem feito as revisões e de terem também em dia as inspeções que são normais, para que as juntas de freguesia também não tenham que estar logo de início com despesas, porque me parecia que também não seria correto da nossa parte. E, portanto, haverá esse cuidado, antes das viaturas serem cedidas, todas terem as respectivas inspeções e as revisões em dia, para que possam depois circular, porque me parece que será mais um bom serviço que estas juntas poderão prestar às associações sediadas nas suas freguesias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Alguém tem algum pedido? Tem a palavra o Alberto. Muito boa tarde. Em nome do Sr. Presidente da Assembleia, saúde todos os presentes. Uma dessas viaturas, que foi a viatura cedida à Paz Fátima, tive na altura a honra de ser eu que fiz o protocolo com o antigo Presidente David Catarino, e gostava só de perguntar, porque aqui falou-se na cedência e não se falou que vamos revogar o protocolo com a Paz e com outras, não é? Se está assegurado o transporte das crianças por parte do APAG e de outros, se os transportes que regularmente essas viaturas fazem, se continuam assegurados. Só essa é a questão que tenho. Muito obrigado. Fernando Ferreira. Eu tinha só aqui uma questão. Não tenho nada contra a cedência dessas viaturas, até porque se calhar são de dimensão grande mais para a minha freguesia. De qualquer maneira, gostava de saber se a Câmara também prevê ou não contemplar as outras freguesias com viaturas, porque também temos associações e também precisam de transporte. Eu, por acaso, tenho lá uma viatura que já está há algum tempo na oficina e é velhinha, e se houvesse também uma viatura, ficava bem. Obrigado. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Presidente para algum esclarecimento que queira dar adicional. Sim, o Sr. Deputado Alberto Caveiro, dizer-lhe que, obviamente, que os transportes por estas viaturas deixaram de ser assegurados em dezembro, portanto, desde janeiro para cá, os transportes estão a ser assegurados de outra forma. E estamos também a estudar como é que iremos fazer no próximo ano, mas, como é óbvio, todos os transportes continuarão a ser assegurados. Em relação à questão é uma questão pertinente, mas dizer que já foi também revogado o protocolo existente com a APAG, porque me parece que tinha que ser feito, porque se tiramos a carrinha também tínhamos que revogar o protocolo existente. Em relação ao Sr. Presidente da Junta do Olival, tem todo o direito, como tem a Atoguia e a Albritel e todas as outras, mas não se esqueça que já tem uma viatura da Câmara ao serviço, velhinha, mas há algumas que nem isso têm. Tem, não tem? Está a ceder ao centro-dia da Gondomaria? Está a ceder ao centro-dia, não é à Junta. Pois, tudo bem, ok. A Junta tem uma de propriedade nossa, mas já é velhinha e está já há muito tempo na oficina e pronto, não está com condições para andar. Obviamente que e porque nós temos também algumas viaturas que também ainda fazem transportes de 9 lugares, se alguma delas também deixar de poder circular, obviamente que também poderemos depois equacionar essa situação com as restantes freguesias que não têm hoje esse tipo de transporte. Muito bem. Poderemos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou propor à votação. Apreciação e votação da proposta camarária, propostas de protocolos de cedência de viaturas às freguesias. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 2.20, apreciação e votação da proposta camarária, licenciamentos de obras particulares.
pedidos de isenção de pagamento de taxas, Centro de Ação Social do Santuário de Fátima. Penso que não haverá aqui, é um pedido de isenção de taxas, tem que vir à Assembleia Municipal. Alguém se quer pronunciar? Vou propor à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 2.21, apreciação e votação da proposta camarária, licenciamento de obras particulares. É um pedido de isenção de pagamento de taxas do Centro Social Paroquial de Rio de Coros. É bastante explícito. Alguém tem alguma questão a colocar? Algum comentário a fazer? Vou propor à votação. 2.21, apreciação e votação da proposta camarária, licenciamento de obras particulares, pedido de isenção de taxas, pagamento de taxas do Centro Social Paroquial de Rio de Coros. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 2.22, apreciação e votação da proposta camarária, tarifário de venda de água, regras de atribuição de tarifa social. Tem a palavra, Sr. Presidente. Muito obrigado. Neste ponto de ordem de trabalhos, o que se pretende é regularizar uma situação que tem a ver com o novo tarifário e com o novo contrato de concessão que foi revisto o ano passado. Como se sabe, existe um valor de 120 mil euros para fins sociais, para as associações IPSS e para famílias numerosas, que prevê que o município possa assegurar até esse valor de 120 mil euros estes encargos com... o município não, a CGE, possa aprovar até 120 mil euros estes encargos. Acontece que o protocolo existente, ou aquilo que estava, digamos que existente, terminou em fevereiro de 2017. O que se pretende aqui com esta deliberação, ou com esta decisão agora, é, digamos que todas as situações que aconteceram e todas as reduções de tarifas que aconteceram desde fevereiro de 2017 até à presente data, até fevereiro, até à presente data, as que estão e também as novas que apareçam, possam estar devidamente sustentadas com uma deliberação da Câmara e da Assembleia Municipal. Portanto, é repor uma situação que devia ter sido reposta já há um ano atrás e que não aconteceu e, portanto, para que um dia destes a CGE não venha pedir ao município o ressarcimento destes valores, porque não havia qualquer sustentação para isso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Alguém tem algum pedido de esclarecimento? Alguma intervenção? Vou propor a votação da apreciação e votação da proposta camarária tarifária da venda de água, regras de atribuição de tarifa social. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 2.23. Apreciação e votação da proposta camarária, pedido de alteração ao loteamento 2186, Zona Industrial da Chã, Caixarias. Tem a palavra, Sr. Presidente. Muito obrigado. Neste caso, esta proposta insere-se também no protocolo que já aqui foi autorizado com a Junta de Freguesia de Urqueira. Nós temos tido uma grande procura de infraestruturas industriais naquela zona e por isso também fizemos aquele protocolo com a Junta. E aqui temos uma área que neste momento é considerada como zona verde, área de cedência, que tem cerca de 3 mil metros, e que nos parece que é um exagero. E por isso, havendo interesse de empresas, havendo interesse também de uma empresa que, por acaso, é confinante com este espaço, entendemos trazer aqui este assunto para que possamos iniciar o procedimento de alteração do alvará para criar mais um lote, para que o possamos alienar à melhor proposta que houver na altura, para instalar ali mais uma empresa, porque nos parece que é importante que isso aconteça. Muito obrigado. Algum pedido de esclarecimento? Alguma intervenção? Vou propor à votação. Apreciação e votação da proposta camarária, pedido de alteração ao loteamento número 21/86, Zona Industrial da Chã, Caixarias. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 2.24. Apreciação e votação do relatório e contas, ano económico 2017, hora em viva, gestão de eventos, serviços e equipamentos EMSA. Sr. Presidente, tem a palavra. Sim, aqui foi por aquilo que eu já há bocado me penitenciei em relação a esta situação. Dizer só o seguinte: a empresa municipal, que está neste momento em fase de liquidação, apresenta um resultado negativo de 267 mil euros. 3 razões principais para se fazer face às indemnizações que houve a pagar.
Uma segunda razão tem a ver com a contratação do Marco Paulo para a Feira dos Produtos da Terra do ano passado. Também tem aqui um valor significativo que também contribuiu para este resultado, e uma terceira com algumas despesas extras que tiveram que ser efetuadas nos pavilhões e também nas redes de saneamento, e portanto são estas três razões as razões que estão aqui, que são elencadas para a apresentação deste resultado negativo que a empresa agora apresenta. Muito obrigado, Sr. Presidente. Algum pedido de esclarecimento? Alguma intervenção? Vou propor à votação, apreciação e votação do relatório de contas ano económico 2017, ora em viva, gestão de eventos, serviços e equipamentos EM-SA. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 2.25, período de intervenção aberto ao público. Os serviços deram conta que não há aqui um pedido, afinal há um pedido de intervenção da parte do Alberto, que vai sair da bancada. Muito obrigado. Força. Há um bocadinho foi aqui feito um voto de reconhecimento aos bombeiros de Fátima, à Associação Humanitária, da qual fui presidente. E era mesmo para dizer o nosso obrigado pelo vosso reconhecimento pelo trabalho prestado. Todos os órgãos sociais, toda a direção, todo o corpo ativo empenhou-se em fazer o melhor que pôde. Trabalhamos sempre de coração aberto em prol da comunidade em que estamos inseridos. Era só fazermos esse voto de reconhecimento à AMO, dizer o nosso obrigado e talvez falar, como falei durante tantos anos, em nome dos corpos sociais todos, em nome dos bombeiros, o nosso muito obrigado, em meu nome pessoal e em nome dos bombeiros. Era só. Obrigado. Muito obrigado, Humberto, pela gesto de cidadania prestado durante ao longo destes anos. Eu vou passar a palavra à primeira secretária Ana Vieira para a aprovação das minutas, que é o que falta para encerrarmos os nossos trabalhos. Se ninguém se opuser, decorre do artigo 72 que as atas podem ser aprovadas em minuta no final das sessões. Uma vez que todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade, não há aqui nenhuma votação nominal. Se ninguém se opuser, nos termos do artigo 72, número 3, propunha que as atas fossem aprovadas por maioria, sendo assinadas após a aprovação pelo Sr. Presidente. Alguém que se oponha? Não? Nesse caso, as atas são aprovadas por minuta. As deliberações, portanto, consideram-se aprovadas em minuta. Abstiveram-se numa NAM. Há uma abstenção. Peço desculpa que não vi. Na adesão à ANAM, às Assembleias Municipais. Aliás, há 7 votos contra, há 7 abstenções. 7 abstenções. Sim, mas isso não obsta que fique na minuta, como é óbvio. Constará na minuta que houve 7 abstenções. Será aprovada em minuta, mas constará Antes de sairmos, eu queria, para finalizar, deixar uma recomendação ao Executivo Municipal para que, em próximas sessões, depois de estabilizado o quadro de pessoal do município, que os chefes de divisão possam, até porque têm uma recompensa financeira para as despesas de representação, possam presenciar, alguns já o fazem voluntariamente, mas agradecia que os chefes de divisão, ficava-lhes bem que acompanhassem a atividade municipal e a atividade desta Assembleia, pudessem estar presentes nas sessões da Assembleia Municipal. Depois, ainda uma outra recomendação relativamente aos processos jurídicos. Há aqui uma falha dos serviços que não têm feito o levantamento da atualidade, e foi aqui hoje levantado pelo deputado Nuno Batista, e, portanto, era uma recomendação que faço para que esses processos passem a vir devidamente esclarecedores. Por último, viva a liberdade, hoje foi uma sessão justa e foi uma sessão interessante porque até palmas se ouviram pela primeira vez na Assembleia Municipal e é um sinal que podemos repetir no futuro, sempre que os intervenientes, não o público, mas os intervenientes achem e considerem que se justifica. As palmas são bem-vindas como reconhecimento a algumas intervenções. Muito obrigado, bom regresso a casa.